Mas ele diz assim: nós não vamos lutar com o padrão humano. Se nós observarmos o padrão humano, se nós observarmos no dia a dia, observarmos as coisas à nossa volta, algumas guerras a gente tem visto. Guerra por situações políticas, interesse político. A gente tem visto guerra por finanças, por dinheiro. A gente tem visto guerra por inveja um do outro. Deus, vocês não vão guerrear essa guerra, não. Vocês vão guerrear a guerra em Deus. E é assim que acontece no mundo, brigas, né? Inveja, as guerras, nós temos guerras internas na sociedade, né? Inveja um do outro, pessoas criticando um ao outro, você vê no teu trabalho essas discussões e você está ali, você percebe isso no teu trabalho, mas a tua arma é outra. No teu trabalho você percebe. E como que você se envolve nessa guerra? Apagando fogo com gasolina? Ou você vai trazer a palavra, aquilo que você tem dentro de você? Então nós vemos, e sabia que essas guerras, gente, pasmem vocês, tem dentro das igrejas? Capaz, pastora. Sabia que essa guerra tem dentro das igrejas? De inveja, de um criticar o outro, de um falar mal do outro, de olhar para o ministério do outro e cobiçar e desejar o ministério do outro. Você sabia disso, que tem isso na igreja? No Costeira, não. Estou falando de outras igrejas. Tá? No Costeira não tem isso. Amém? Eu só ouvi um amém aí. No Costeira não tem esse negócio de inveja, de um falar mal do outro, falar mal do seu líder, falar mal do seu pastor. Não, no Costeira não. Se tem, você está lutando com armas carnais. E Deus diz que nós não lutamos com armas carnais. Se eu preciso falar mal do meu irmão, falar mal do meu líder, falar mal do meu pastor, eu estou lutando com armas carnais. É isso que Paulo está falando para nós, que nós não vamos lutar com essas armas carnais. Porque se eu tenho coragem de chegar para o irmão e falar mal do meu pastor ou falar de alguém, por que eu não vou falar com ele? Por que eu não vou falar, olha, eu não estou me agradando, isso aí que você fez, eu não gostei, eu me entristeci, no mínimo ele vai te mandar catar coquinho. Mas ele vai me falar alguma coisa. O não você já tem. Né? Então nós temos que aprender a lutar com as armas como cristão que o Senhor tem nos ensinado. E isso nós vemos nas igrejas também, na sociedade, nossos vizinhos, mas nós temos que fazer a diferença. Nós temos que lutar com essas armas que Paulo está falando para nós. A arma da nossa guerra, da nossa milícia, não são carnais. Elas são poderosas em Cristo Jesus. Quer ter poder? Vem alguém te desacatar? Vem alguém te perseguir? O que Jesus diz? Ore pelos teus inimigos. Olha a arma que ele está te dando. Oração. Alguém te falou alguma coisa? Te provocou? Perdoe. Olha as armas que ele está dando para nós. Vocês já leram o Sermão do Monte? Alguém já leu o Sermão do Monte? Que ele diz assim: é fácil você amar o amigo, mas é amar o inimigo que ele está falando. É a voz do reino. É a voz do reino, é diferente. Fazer parte do reino, as nossas armas são diferentes. Elas são poderosas em Cristo Jesus. Talvez a pessoa vai dizer para você, ah, não, pastora, mas se eu for ficar quieto, vão dizer, ah, um fraco, olha aí, ó. Se acovardou, não falou. Você está lutando com armas do reino. E é o que ele está falando, as nossas armas não são carnais. Se nós fôssemos lutar com armas carnais, nós seríamos mais frágil. Paulo ele deixa bem claro que nós, como humanos, lutar com armas humanas, nós vamos lutar com armas frágeis, porque nós somos frágeis. Se alguém lançar uma palavra para você, você já se abate, já
quer desistir de tudo, já sai chorando, já sai magoado, vou sair da igreja, não vou mais para aquela célula, não vou mais porque eu estou lutando com armas humanas. Mas quando eu tomo posse da arma que o Senhor está falando, fortalecida em Cristo Jesus, eu vou orar. Eu vou buscar. Eu vou buscar as armas que eu tenho disponível para mim. E o Senhor, Ele nos ensina que para a gente derrubar fortalezas, para a gente vencer batalhas, para a gente ser forte em Deus, nós temos que usar as armas de guerra. E a arma de guerra ele cita lá em Efésios para nós. Efésios 6, 12, quem está com a Bíblia aí? Que é muito conhecido. Efésios 6, 12 diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas desses séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E daí nós vemos assim, quando fala que você tem que lutar com esse tipo de coisa, você diz assim, não, mas eu não vou lutar com o diabo, não. Ah, não, tô fora, vou chamar o pastor, vou chamar. Deus está falando que a luta é com você. E para você ter essa força, você tem que buscar em Deus. Você tem que buscar em oração. Você tem que buscar em jejum na presença de Deus. Você tem que buscar na palavra de Deus. Para você ser fortalecido por essas armas. Você quer ser fortalecido e não tem orado? Que força é a tua? No primeiro desacato, você vai pegar a arma humana e vai tacar a boca e vai brigar e vai se descontrolar porque não é controlado pelo Espírito Santo. Amém? Vocês estão tão quietinhos, gente? Temos à nossa disposição as poderosas armas de Deus disponíveis para nós lutarmos. Deus, ele coloca para nós que a nossa luta não é contra o irmão. A tua luta não é com a tua esposa, com o teu esposo. A tua luta não é com o teu vizinho. A tua luta não é com as pessoas ao teu lado. A tua luta é contra principados, não é contra carne e sangue. A tua luta não é contra carne e sangue. E quando nós ficamos lutando com o irmão, nós estamos pecando diante de Deus. Porque nós temos que dar o testemunho desse Deus que está em nós. Amém? Aleluia. Então, a nossa luta é contra os poderes e autoridades. Que poderes são esses? Espirituais. Contra os dominadores deste mundo de trevas. Quem são esses? São forças espirituais do mal que agem nas trevas. A nossa luta é espiritual. A nossa batalha é espiritual. Sabe quando alguém te desacata? Quando alguém te provoca? Para te tirar fora do sério? Sabe, né? Conhece? Quando alguém te desacata para te tirar fora do sério? E você fica ali, vou contar até 3. Se não sair da minha frente, você vai pegar. Deus diz assim, ore. Ore. Repreenda. Repreenda. Ore. As armas tuas são fortalecidas em Cristo Jesus. As armas tuas são poderosas para derrubar fortalezas. As armas tuas são poderosas para destruir fortalezas. Aleluia. Então nós temos a escolha enquanto cristão. Que método nós vamos usar? O de Deus? Ou nós vamos usar o método do mundo? Mexeu comigo, levou. Mexeu comigo, eu vou arrepio mesmo. Qual método você vai usar? Deus está te dando direção.
Paulo nos ensina como lutar e que armas nós devemos usar. Então, Paulo diz assim: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. E ele diz assim: estais, pois, firmes, cingindo os vossos lombos com o quê? Com a verdade. E vestindo a couraça da justiça. Quem é a nossa justiça? Deus. Calçar nos pés a sandália da pregação do evangelho da paz. Olha as armas que ele está te dando. Tomando sobretudo o escudo da fé. Ele está pedindo fé. Com o qual poderei apagar todos os dardos inflamados do maligno. Coloque também o capacete da salvação. E pegue a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E ele diz assim: orando em todo tempo. Orando em todo tempo. Tem gente que pega e fica falando da armadura de Deus. Ai, Deus me reveste com a armadura, me reveste. Mas tem orado? Ou tem só vestido a armadura e não tem orado? Ele diz assim que as armas que nós temos que usar: oração, fé, amor, a palavra de Deus, a presença do Espírito Santo e a oração. Essas armas podem destruir fortalezas. E que fortalezas são essas que nós podemos destruir? Que fortalezas são essas? São muralhas que Satanás constrói na nossa mente. Nossa, como assim, pastor? Como assim Satanás constrói na nossa mente? Sabe quando você se sente incapaz? Sabe quando você acha que você não vai vencer? Sabe quando você está orando e está pensando: ah, mas será que vai dar certo? Já orei tanto, já busquei tanto, não vejo saída, não vejo mudança. Derruba essa fortaleza que o inimigo tem colocado na tua mente. E Deus diz assim: nós vamos derrubar com oração, com fé, com presença de Deus, com o Espírito Santo, com a busca de Deus e lendo a palavra. E às vezes a gente está ali, orando, buscando, mas não crê. Você recebe uma palavra, você recebe um laudo, você já acha: não, não dá certo mais. Já foi decretado. Satanás faz fortaleza na mente. Faz fortaleza no coração. E muitas vezes o crente está ali buscando, orando, jejuando, o crente está ali fazendo campanha e as coisas não mudam, porque na mente tem fortaleza. Ah, aquele lá não muda mais, não. Eu estava orando por uma mulher, conversando com ela falou assim: a pastora pode orar, eu estou pedindo oração, mas eu sei que o meu marido não vai mudar. Porque ele já é assim mesmo, não escuta nem a palavra, e eu já desisti. Então, eu vou ficar assim, a hora que ele quiser sair de casa, ele sai. Fortaleza de Satanás. Ele coloca medo, ele coloca covardia, ele coloca insegurança, ele coloca falta de fé. Ah, eu acho que não vai dar certo e não adianta orar. Fortaleza do inferno, gente. E Deus está falando: estou te dando arma para derrubar fortaleza. Eu estou te dando arma para você destruir fortaleza. Armas poderosas em Deus. E essa arma não é qualquer tipo de arma, não. É como se fosse uma bomba atômica que Deus está te dando. Em Deus você pode todas as coisas. Aleluia. Então nós oramos, mas deixamos que o inimigo venha e construa fortaleza na nossa mente e no nosso coração. Quando você olha as muralhas de Jericó, tinha até casa em cima, que as pessoas habitavam em cima. E aquele povo, você não vê que lendo a história deles, você vê que eles não lutaram. Eles saíram com armas de adoração.
adorando, obedecendo, em silêncio e marchando diante de Deus. Presença de Deus, obediência a Deus, adoração a Deus, eram as armas de guerra deles. E quando Deus mandou eles gritarem que eles estavam preparados, as muralhas vieram abaixo. Foi na adoração que aquelas muralhas caíram. Amados, você começa a orar. Será que não é assim a tua oração? Você começa a orar, de repente, nossa, esqueci tal coisa. Você começa a orar, de repente o telefone dá um... Você vai olhar no celular. Você começa a orar e lembra que deixou uma panela lá cozinhando, corre desligar. Você começa a orar, alguma coisa acontece e você sai dali, porque o inimigo está guerreando contra você. Para te tirar do lugar da adoração, para te tirar do lugar que Deus está te revestindo, para te tirar do lugar que você está. Às vezes você pensa, mas eu estou orando aqui, já estou chorando, estou cheio de Deus. Não, quando você começa a chorar, o Espírito Santo se aproximou de você. Mas você ainda não entrou diante do Santo dos Santos, onde Deus está querendo te levar. E ali você fica distraído com tanta coisa. Coloca uma música, dá propaganda, você já vai lá pular, porque você está preocupado com o celular, preocupado com as coisas. E Deus diz assim, entra na batalha, entra comigo, deixa eu te revestir, deixa eu te sustentar, deixa eu te fortalecer, para que você derrube essas muralhas. Mas no momento do secreto, tem muitas distrações do inimigo, para que você não seja revestido. E ele diz assim, as armas que ele dá é poderosa para destruir fortalezas. E as fortalezas tentam nos bloquear, tirar nossa capacidade de crer, enfraquecer nossa vida espiritual e colocando medo e desânimo. E o que o Senhor diz para nós? Eu não te dei espírito de covardia, mas de ousadia. Gente, tem crente que tem medo de orar até no escuro. Deus te acorda na madrugada, você tem medo de levantar e marchar dentro da tua casa. Vai que eu encontro o diabo. Vai que o diabo vai me atacar. A minha casa começa a estralar, repreenda e começa a marchar, porque Deus te dá autoridade para derrubar fortalezas. Ele diz, eu te dei espírito de ousadia. E te dei forças para derrubar fortalezas. As fortalezas nos deixam incapazes de crer. As fortalezas nos enfraquecem. As fortalezas, o medo. A fortaleza que o inimigo coloca é para não deixar você ir à frente. Você começa a orar. Eu não sei você, se começa a orar, parece que tudo vira de perna para cima. É o inimigo guerreando com você. E daí o que você faz? Larga as armas. E corre chorar. E corre chorar. Porque as coisas estão tudo dentro da quanto mais eu oro, pior fica. O inimigo está guerreando. Davi, quando ele saiu para guerrear, o gigante era grande. Ele era pequeno. E o que ele fez? Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E às vezes nós queremos ir na nossa força. Nem oro, nem busco, nem leio a palavra, não busco aquilo que Deus tem me falado, que é a minha arma de guerra, a minha arma de milícia, da minha milícia. Eu começo simplesmente, quero enfrentar de cara limpa. Davi, ele veio e falou, quem é esse circunciso que está desafiando o exército de Deus? Eu vou contra ti, no nome do Senhor, porque ele era revestido. O que Davi fazia? Adorava lá no campo, buscava, tinha intimidade com Deus, ele estava preparado, ele estava vestido com a armadura. E quando o inimigo se levantou, ele estava pronto para lutar, ele estava pronto para guerrear. Ele não tinha espírito de covardia. Os irmãos dele
estavam lá todos vestidos de armadura, todos com arma na mão, pronto para guerrear. Armas do mundo, armas humanas, mas não tinham coragem de enfrentar o gigante. Porque nós somos revestidos de força e de coragem em Deus. É em Deus, é no Espírito Santo. É na unção do Espírito Santo que nós somos revestidos para guerrear. Aleluia. Ele diz assim: vocês são prontos, vocês podem derrubar fortalezas. E por que o inimigo tem feito a festa? Gente, ontem pela manhã, logo que eu acordei, minha filha me ligando, que meu neto estava passando muito mal, teve convulsão e foi entubado para o hospital. Assim, nós ficamos desesperados. Mas na hora que eu fui sair, que o Gustavo tinha pedido para mim buscar ele, o Senhor dobra o seu joelho e ora e repreende o vento. Repreende o vento. Repreende o vento. Eu mandei mensagem para todo mundo, me ajuda em oração. E a minha irmã falou, repreenda o vento. Por que eu tinha que esperar ela falar se Deus já tinha me falado? Na presença de Deus, nós podemos todas as coisas. Quando ele chegou lá, que os médicos foram examinar, ele chegou, ele já acordou. E ele teria que ficar internado por causa da síndrome e tudo. Fizeram exame, não tinha nada. Ontem à noite deu um pouquinho de febre. Hoje ele estava correndo para dentro de casa, subindo tudo quanto era coisa. Eu falei, Deus, o vento só fez barulho. E passou. E Deus me dando essa palavra, ele falou, porque as tuas armas são espirituais, fortalecidas em Cristo Jesus. Quando nós buscamos na presença de Deus e nós buscamos uma intimidade, nós temos autoridade contra as trevas. Nós temos essa autoridade, mas o que nós fazemos? Nós ficamos lutando com nossas armas humanas. Nós ficamos lutando do nosso jeito e nós tememos. Se falar alguém está manifestando ali, você quer correr. Você quer fugir. E Deus diz, você tem autoridade para mandar o inimigo calar a boca. Olha Davi, gente. Com 3 pedrinhas, eu já tinha corrido. Mas ele mostrou quem era o Deus dele. Ele falou, eu vou contra ti. Em nome do Senhor dos Exércitos. E esse nome, nós temos autoridade. Nesse nome, nós temos autoridade sobre as trevas. Ele diz, tome posse, vista toda a armadura de Deus, para poder resistir no dia mau. Se reveste de Deus, porque a tua arma não é carnal, a tua arma é poderosa em Deus para destruir fortalezas. Tem gente com fortalezas dentro de casa, muitas vezes ali, o inimigo fazendo muralhas, levantando fortaleza, vidas doentes, vidas aprisionadas, e você não tem coragem, muitas vezes, de bater de frente com tudo isso. Apresentar diante do Senhor. Deus, eu vou em teu nome. A tua palavra diz. A tua palavra diz. O inimigo, ele quer nos desafiar, mas a palavra de Deus nos dá uma autoridade. Aleluia. Aleluia. Satanás tenta nos acovardar para nos impedir de entrar no lugar que Deus quer que eu e você chegue. Ontem eu vendo aqueles homens aqui, antes de ontem, né? Testemunhando, o inimigo acusando, e eles ali chorando. Qual foi a arma que fez esses homens virem para a presença de Deus?
jejum e oração. Presença de Deus. E é a arma que a gente tem deixado esquecida. Não é a oração que você faz aqui, não é a oração que você faz para dormir, não é a oração que você faz para se alimentar em volta da tua mesa, é aquela oração que você entra no secreto, diz: Deus, me reveste de ti. É aquela oração que você tira um tempo para ser fortalecido para estar na presença de Deus. Porque a oração para dormir é a oração mais longa do crente. Começa, Deus, obrigado por isso, vai acordar no outro dia. Passou a noite orando. Acorda no outro dia, ai, Deus me perdoe. Passou a noite orando. Só começou. Foi terminar no outro dia, quando acordou, a Bíblia já está no chão. Derrubou a Bíblia. Deus, ele quer essa oração, aquele tempo de qualidade com ele, aonde ele transforma e faz milagre na tua casa, na tua família, na tua vida. Onde ele derrama o óleo da unção. Onde as trevas têm que bater em retirada. Onde o inimigo não pode prevalecer dentro da tua casa. Onde você vai contar testemunhos, você vai ver pessoas contando testemunho. Aquele dia que vê eles chorando, contando testemunho, joelhos no chão. Quanto choro, quanta oração, quanto jejum. Mas o inimigo foi vencido. Aleluia. E é isso que Deus quer de nós. Reveste de armas espirituais. Aleluia. Aleluia. Não vá por você. Vá em nome do Senhor Jesus. Contra esse gigante que tem te afrontado. Que tem afrontado dentro da tua casa. Você e eu, enquanto humanos, não temos armas contra o inimigo. Nós não podemos nada, gente. Nós não podemos nada. Mas no nome de Jesus, nós somos fortes. As nossas armas, as armas da nossa guerra são fortalecidas em Cristo. Aleluia. E a palavra de Deus diz assim, não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Você tem entrado neste lugar de busca? Deus está dizendo, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo coração. Pastor, eu oro todo dia, oro para dormir, agradecendo porque ele já fez. Ah, eu oro para comer, oro sim. Oro quando eu levanto, oro sim. Mas e aquele tempo meu com Deus? Deus, vamos conversar? Deus, olha como está a minha casa. Deus, olha como está a minha vida financeira. Deus, olha como está meu filho. Deus, olha como está a minha situação. Sabe esse tempo que você chega, senta e conversa com o Senhor? É desse tempo que ele está falando. É desse tempo que ele está falando. Onde o milagre vai acontecer. Onde tudo que veio contrário a você vai acontecer. Porque ele diz, a tua arma, as armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir qualquer palavra que o inimigo lançou sobre a tua vida. Aleluia. Que nós possamos tomar posse dessa autoridade, dessa arma, desse poder, dessa autoridade que Deus está nos dando nessa noite. Se coloque em pé. Aleluia. Que você possa chegar nesse lugar e dizer, Deus, eu estou aqui. A minha arma é poderosa em ti, Deus. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que buscar? Como que eu tenho que agir, Deus? E Deus, ele vai te ensinar. O Espírito Santo vai te conduzir. E as vitórias, e as lutas que você tem perdido, Deus vai te dar vitória. Aleluia. Ele vai te ensinar a lutar. Mas nós temos que chegar para ele e falar para ele. Aleluia. Mas nós estamos acostumados com a oraçãozinha para levantar, para comer, para dormir. Durma orando. Durma orando. E Deus tem te acordado na madrugada. Deus tem te chamado para o secreto. Deus tem te chamado para dizer, eu quero te encher. Eu quero te revestir. Eu quero dar armas poderosas para derrubar
fortalezas. Aleluia. Que Deus possa te mostrar como você tomar essas armas que te fortalece. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que podeis estar firmes. Aleluia, aleluia, aleluia. Vestindo a couraça da justiça. Deus é a nossa justiça. O cinturão da verdade. Qual é a verdade? Jesus é a nossa verdade. Colocando nos pés a sandália da pregação do Evangelho da Paz. Não é qualquer lutinha que vai fazer eu parar. Eu tô com a sandália da pregação, vou me levantar, vou